Agora sim, boa noite, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Deus nos abençoe essa noite e que possamos sair daqui cheios da alegria do Espírito, inundados pelos seus frutos e dando frutos para o reino também, né? Que isso é o mais importante, glorificar a Deus e fazer com que o nome dele seja glorificado nessa terra, amém. Vamos estar orando para estar dando início. E logo após a oração vamos estar lendo as Sagradas Escrituras. Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua infinita misericórdia sobre nós, Deus, pelo Teu favor derramado diariamente sobre nós, Deus, que isso é a causa de não sermos consumidos, Deus, segundo a Tua palavra. E obrigado, Senhor Deus, por tamanho amor, Deus, por ter dado o que o Senhor tinha de mais precioso em nosso favor, Deus, mesmo, como diz a Tua própria Escritura, mesmo ainda sendo pecadores, o Senhor nos amou a ponto de entregar o seu Filho. Em nome de Jesus, fica conosco, Deus, dá-nos uma noite abençoada na Tua presença, Deus, e que tudo que viemos fazer aqui, Deus, seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Não deixe que a gente possa achar, Deus, que a gente vem para esse lugar para receber algo somente, Deus, porque que a gente não possa achar que isso aqui é um lugar de moeda de troca, Deus, mas não, é um lugar de exaltação ao Teu nome, de entrega de corações, Deus, de mentes, Deus, e de santificação, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos a andar na Tua palavra, Deus, diariamente, e santifica-nos, Pai, na Tua palavra que é a verdade, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa aqui, tudo que venhamos a fazer seja para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Amém. Os irmãos que quiserem e puderem abrir suas Bíblias, Salmo bem conhecido, Salmo 100. Todos abriram? Amém? Leiamos. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra, servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ação de graça, e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Amém? Glória a Deus. Que a gente possa servir ao Senhor com alegria mesmo. Que o Seu Santo Espírito possa nos inundar de alegria. Porque a alegria é verdadeira, não a alegria passageira, mas a alegria que vem do alto. Para que, independente das situações, a gente possa louvar o Senhor. Porque Ele é bom. E a gente sabe que tudo isso um dia vai passar. E um dia estaremos com Ele, desfrutando realmente de alegria plena, né? Na sua totalidade, né? Um dia a gente vai saber o que é isso, quando formos glorificados e formos para perto do nosso Deus. Amém? Então que a gente possa viver com a alegria do Senhor. Os irmãos quiserem ficar de pé, podem ficar. Quem quiser ficar sentado também, fiquem à vontade. Quiser, ó. Tchá, 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 tchá. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a Tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a Tua voz e Te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos,
tristes e sem direção. Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, tenha misericórdia de nós. Amém. A alegria do Senhor, a nossa força é. Amém? Amém? Glória a Deus. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Porque o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A alegria no Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria no Senhor, a nossa força é. Porque a verdadeira alegria está no fruto do Espírito Santo. A alegria do Senhor, a nossa força é. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Amém. Quantos conhecem essa canção? Levantem as suas mãos, por favor. Ninguém conhece. Amém. Então a gente vai conhecer agora. A gente vai cantar ela agora. A gente vai cantar ela agora. Tá? Ela é bem simples, é bem fácil, principalmente o refrão, que é plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Mais uma vez. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria
na presença de Deus. Do início. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Porque o reino de Deus é justiça e paz, alegria no Espírito Santo. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Porque a verdadeira alegria está no fruto do Espírito Santo. A alegria do Senhor, a nossa força é. Refrão. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. A alegria do Senhor, a nossa força é. 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 Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que a nossa vida seja alegre, tenha a alegria do Espírito Santo em nós, que nunca se acaba. Amém? Glória a Deus. Com alegria, com alegria, com alegria, com alegria, guiará. Oh, 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 oh. Senhor Deus está no meio de nós, Senhor Deus nos salva, com amor nos renovará, e sobre nós se alegrará, e sempre nos guiará, com alegria, com alegria, com alegria, alegria, com alegria, alegria, guiará. Oh, 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 oh. Amém, glória a Deus. O Senhor Deus está no meio do seu povo, amém? Amém. É isso ainda que nos traz alguma alegria, esperança, é isso que nos mantém de pé. É a presença de Deus no meio do seu povo. É isso. Santo, Santo.
Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Está acima de todo nome, Pai. Obrigado, Senhor. Mais uma vez eu te peço, Deus, não só por mim, Deus, mas pelo povo que aqui se encontra, Deus, pelas pessoas que estão assistindo em casa, Senhor. Santifica-nos, Pai, na tua palavra que é a verdade, Senhor. Não deixe que a gente possa fazer coisas da nossa cabeça, Deus, ou dos nossos achismos, Deus, mas que a gente possa se santificar diariamente na tua verdade que é a palavra, Senhor. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai. Amém. Rei da criação, da terra, céu e mar, fez o céu teu palácio, toda glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo, o universo exalta o teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, tua luz celebrarei, e se a escuridão vier a mim, o teu nome clamarei. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo, o universo exalta o teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu, aleluia ao Senhor da terra e do céu, aleluia ao Senhor da terra e do céu, aleluia ao Senhor da terra e do céu. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo, querido Deus, nos mostre o teu querer. Tu és santo, santo, Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo, querido Deus, nos mostre o teu querer. Tu és santo, santo, santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus.
Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Glória ao teu nome, Senhor, porque tudo está debaixo das tuas mãos, Senhor. Nada foge ao teu controle, Senhor. Todas as coisas, elas são de ti, elas vêm de ti e elas voltam para ti de forma gloriosa, porque o Senhor é dono de tudo e todos, Senhor. É o Senhor que tem total soberania sobre essa terra e tudo o que acontece sobre ela, Deus. Em nome de Jesus, obrigado por nos guardar debaixo da tua boa mão, Senhor Deus, nos sustentar, Deus. Apesar de tantas coisas, Senhor Deus, de tanto luto que a gente tem vivido, Senhor Deus, de tanta falta de esperança, Deus, de tantas coisas que abalam a nossa fé diretamente, Senhor Deus, mas que o Teu Santo Espírito nos console diariamente, Senhor Deus, ponto da gente sentir a Tua doce presença em nós, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha estar abençoando a minha, meus irmãos, Deus, que hoje seja uma noite gloriosa, Deus, mas não por causa de nós, Deus, mas porque a Tua presença se faz aqui, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a cada um, Deus, as pessoas que estão assistindo também, Senhor. Que o Senhor venha trazer a alegria do Teu Espírito sobre a vida de cada irmão meu, Deus, para que a gente possa vencer nesse mundo como o Teu Filho Jesus venceu, Pai.
Em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, tem misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados, Deus. Que a Tua doce presença inunde o nosso ser, Deus, a ponto da nossa vida ser impactada e da gente contagiar outros também, Deus. E que o Teu reino venha sobre essa terra, Senhor. Em nome de Jesus é o que te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Amém, Deus. As crianças abaixo de 8 anos podem sair ali com a Raquel, se quiserem. Se não quiserem, pode ficar aqui, não tem problema não, tá? Tá ligado aqui, o João tá arrumando a câmera. Não temos transmissão ao vivo hoje. A gente está com problema na internet, né? Da Vivo. Então, nós vamos gravar o culto, vai ficar gravado, mas não vai ter transmissão ao vivo. Tudo certo aí, John? Todo mundo está ouvindo bem? Obrigado. Então, boa noite, meus irmãos, paz e graça. O Senhor Deus nos abençoe, a nós que estamos aqui, aqueles que vão assistir mais tarde. Antes de nós irmos para a palavra, nós vamos orar, intercedendo por aqueles da nossa comunidade que estão enfermos, aqueles também que não são, mas que pediram para que a gente orasse. Nós estivemos orando pela Clara, pela irmã Clara, e infelizmente no dia 3, terça-feira, de madrugada, ela faleceu por vítima do Covid, né? Algumas complicações, como trombose e outras coisas, infelizmente ceifaram a vida dela, assim na tenra idade, né? Acho que antes dos 30 anos. E algumas outras pessoas, né, que nós conhecemos, infelizmente, foram ceifadas as suas vidas por esse vírus. Que a gente continue orando, né, para que o Senhor tenha misericórdia. Eu acredito que Ele tem misericórdia de nós, Ele tem misericórdia do nosso país, Ele tem misericórdia das pessoas. Então, continuemos orando por eles. Ainda pela Isis, né, a neta da Neura e do Dorival. No dia 14 eles viajam para Curitiba, no dia 13, né, Neura, para dia 14 eles vão fazer um autotransplante, né, de medula. É autotransplante ou ela vai receber de alguém? Vai fazer uma biópsia primeiro para ver se está tudo bem para que ela possa fazer esse procedimento, né, de transplante de medula. A gente fala da Isis e junta, né, esse nome Isis e tumor. A gente imagina já numa pessoa... Não, ela só tem 3 anos, né, Neura? Ela só tem 3 anos, então... que a igreja continue orando por ela, né? Continue colocando essa criança diante de Deus, pedindo... que Deus intervenha da forma que Ele deseja, né? Também quero pedir pela minha cunhada, Angelita. O meu irmão me ligou, mandou uma mensagem ainda há pouco, que ela também contraiu Covid, né? Mora no Paraná, no interior do Paraná, em Arapongas. Então gostaria de orar por essas pessoas que eu estou lembrando. Aqui o Daniel ainda continua fazendo fisioterapia pulmonar e uma série de outras situações pós-Covid, né? Que infelizmente o Covid vai embora, né, o vírus em si, né, mas acaba deixando algumas sequelas em algumas pessoas, né, e ele está passando por isso, né. Ele ainda está acamado e nessa batalha aí de fisioterapia pulmonar e outras situações que ele ainda precisa, vamos dizer, de uma cura completa, né. Então, vamos orar. Deus querido, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade e graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Deus, que é o fator de não termos sido consumidos. Nós te agradecemos, Deus, pela tua presença nesse lugar, te agradecemos pela vida de cada um desses irmãos que estão aqui, que cada um de nós possa, de coração, Deus, aberto, de mente aberta, Deus, e livre pelo teu Espírito, prestar culto ao Senhor, adoração ao Senhor. Que tudo que venhamos a fazer aqui seja para a honra e glória do teu nome, porque é o fim principal do homem, o fim último do homem, Deus, é glorificar ao teu nome. Diante do Senhor nós colocamos a Isis, Deus, que vai viajar agora semana para
para o Paraná, Deus, fazer essa biópsia e todos os procedimentos necessários, Deus, para o transplante de medula. Deus, acompanha essa criança, Pai, prepara já desde já todas as situações, Deus, os médicos, todos aqueles que vão estar, Senhor, envolvidos, ó Pai, nesse procedimento, que o Senhor abençoe eles, que o Senhor os guie, que o Senhor os guarde, que o Senhor, no momento em que eles estiverem fazendo esses exames, o Senhor possa guiá-los ali, Deus, para que tenham ali sabedoria e tenham um discernimento para entender bem, Deus, qual é o melhor procedimento para essa criança, e diante do Senhor colocamos ela, Deus, pedindo que o Senhor a fortaleça, mesmo na eternidade, Deus, que ela possa sentir a sua mão poderosa sobre a vida dela, Deus, e que ela possa continuar, Deus, guerreando essa guerra, meu Pai, e que nós, como irmãos em Cristo, ó Deus, como pessoas que conhecemos a Isis, possamos estar também na brecha, Deus, elevando o nosso pensamento, Deus, em oração, as nossas vozes em oração e intercessão por a vida dessa criança e da família dela, meu Pai. Eu peço também pela Gi, que o Senhor possa abençoá-la, Deus, que o Senhor possa cuidar dela nessa situação que ela está passando de contágio de Covid, que em nome de Cristo Jesus o Senhor a ajude, Pai, para que não haja complicações maiores na vida dela, meu Deus. Abençoa meu irmão, meus sobrinhos também. Peço também, meu querido Deus, pela vida do Gustavo, que o Senhor o console, o conforte diante da perda da sua esposa, que o Senhor tenha misericórdia da vida dele. Nós te louvamos e te agradecemos pela sua bondade, porque sabemos, Deus, que a sua vontade foi feita, mesmo que a sua vontade, Deus, nos surpreenda de alguma forma. Nós estávamos aqui clamando pela Clara, sabendo, Deus, que o Senhor estava no controle de tudo. E, sem dúvida alguma, pedimos pela cura física dela, mas o Senhor resolveu curá-la por completo, Deus, e nós te agradecemos por isso, meu Deus. Peço também pela vida do Daniel, que o Senhor o ajude nesses procedimentos de fisioterapia pulmonar e outros procedimentos em que ele está inserido, que o Senhor ajude também a Miriam, seus filhos, nessa situação toda, Deus, que ele possa ver a sua boa mão, Deus, sobre a vida dele. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos hoje falar numa das cartas pastorais, precisamente lá em 2 Timóteo, capítulo 4, esse é o nosso texto base, mas a gente vai usar bastante Tito também. O que são as cartas pastorais, né? São cartas que o apóstolo Paulo escreveu para pastores, né? No caso, os mais preeminentes aqui, Timóteo e Tito, né? Oferecendo a eles, então, informações acerca do procedimento cristão, como deveriam agir em relação à igreja aos quais eles estavam inseridos. Mas diante, né, desses conselhos que Paulo dá a esses jovens pastores, né, algumas situações elas servem para nós como cristãos comuns da igreja do Senhor, né? E os alertas que Paulo traz, sem dúvida alguma, são alertas para nós também, né, que nos ajudam, né? Aqui ele escreveu essa carta realmente para um jovem pastor, direcionando ele em relação ao ministério dele, né? Essa é a última carta que Paulo escreve. A segunda carta a Timóteo é a última carta que Paulo escreve antes de morrer, né? Direcionando aqui Timóteo em relação ao ministério dele. Eu queria ler com os irmãos ali do capítulo 4, no verso 3 e no verso 4. Né? Paulo ali, verso 1 e verso 2, ele orienta, né, Timóteo a pregar a palavra, né, a estar diante de Deus e pregar a palavra, achar tempo para isso, criar tempo para isso, né, falar acerca do Evangelho de Jesus, né, tem até aquela frase célebre em grego que é o keruxon ton longon, né, que está lá escrita na frente do Seminário Batista do Sul, lá no Rio de Janeiro. Naquela capela está escrito lá na frente, né, keruxon ton longon, ou seja, pregue a palavra. Tirou daqui, de 2 Timóteo capítulo 4, o verso 2. E ele vai orientando, né, acerca de alguns judaizantes que estavam por ali, né, ele fala essa mesma coisa para Tito, né, tentando colocar na mente e no coração dos novos crentes que só Jesus não era suficiente, né, então que eles deveriam ter outros procedimentos ou voltar aos procedimentos antigos do judaísmo, né.
Então ele diz o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregarão às fábulas, ou entregando-se às fábulas. Né? Eu coloquei o título desse sermão de Eles estão falando e a igreja está ouvindo. Eles quem? Quem está falando e a igreja está ouvindo? Quem está falando e a igreja está ouvindo? Não é? Tem um monte de gente falando e a igreja está ouvindo. Tem um monte de vozes ecoando e a igreja está ouvindo. Paulo alertava Timóteo e Tito acerca de pessoas faladeiras, né? Paulo vai dizer, vai falar em Tito a respeito disso, né? Faladores. O tempo todo falando, o tempo todo trazendo doutrinas que não são doutrinas bíblicas, o tempo todo falando acerca de coisas que a Bíblia não corrobora, ou, se a Bíblia corrobora, distorcem. E é essa palavra que Paulo fala, que ele usa, né? Eles distorcem a verdade, eles distorcem a doutrina. Hoje mesmo eu ainda estava lendo um pouco sobre uma doutrina bem conhecida, que agora tem sido pouco falada por causa do advento da internet e do politicamente correto, que a gente conversou muito hoje de manhã, e acerca da falta de entendimento de muitos nós, crentes. Ela meio que se inseriu de uma forma na comunidade cristã como um todo, e a gente já não consegue fazer muita distinção, né, acerca dela, que é a doutrina da prosperidade. Quando a gente fala prosperidade, prosperidade é bíblica, né? A prosperidade é bíblica, a prosperidade vem de Deus, é o Senhor que nos dá. Hoje mesmo falava com o pastor Marcelo aqui, que outro dia estávamos na frente, eu e Tiago, e passou um carro com um adesivo bem grande atrás. Foi Deus quem me deu, né? E eu falei para o Tiago, será o que essa pessoa quer comunicar com isso? Para as outras que estão vendo isso daí. E se coloca um adesivo no carro, deveria colocar um adesivo em todas as coisas que ela tem dentro da casa dela, no tênis, na calça, no casaco, no prato, né, no relógio que ela usa, na carteira dela, em todos os lugares que ela tiver, ela precisa colocar um adesivo. Foi Deus quem me deu, porque tudo que nós temos é Deus quem nos dá. Essa é a prosperidade bíblica. Muito ou pouco é sempre Deus que nos dá. A doutrina da prosperidade é uma doutrina que ela é cruel, crudelíssima quando você lê a respeito dela. Porque ela foi criada realmente para quase colocar um outro elemento na Trindade. Nós sabemos que a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos dizer assim, aqueles que propõem a doutrina da prosperidade, existe mais um elemento que é quase um elemento da Trindade. Que eu não sei como é que a gente ia chamar se fosse 4, que é a fé. A fé para eles é quase uma pessoa. A fé é quase uma pessoa. O que eles dizem acerca da fé? Eles dizem que a fé é um elemento vivo, que é uma potência viva, e que o crente precisa aprender a dominar. Né? Se vocês lerem alguma coisa de Kenneth Hagin Jr., vocês vão ver isso bem latente lá. Peter Wagner e outros proponentes da doutrina da prosperidade. Eles estão falando e a igreja está ouvindo. Eles estão falando e a igreja está absorvendo. Porque o que acontece? Nós estávamos conversando hoje de manhã na escola bíblica dominical. Né? Nós não temos as nossas bases teológicas que são necessárias, se perderam. Porque as pessoas, elas têm dito o seguinte, usam aquela célebre frase que é a seguinte: a letra mata e o espírito vivifica. Usando fora de contexto, porque Paulo não está falando nem um pouco acerca de estudos teológicos, né? Não é disso que ele está falando. Né? A letra realmente sem o espírito ela vai matar. Porque a letra sem o espírito ela é um exibicionismo acadêmico. As pessoas vêm aqui no púlpito e começam a vomitar sobre as pessoas o conhecimento acadêmico que ela tem. Ponto. Existe isso? Existe bastante. No meio protestante, principalmente. Meio batista, meio presbiteriano. As pessoas vomitam sobre a outra o conhecimento que ela tem. O conhecimento não foi feito para vomitar sobre pessoas. O conhecimento ele existe para que outras pessoas sejam orientadas. Para que as pessoas não caiam no engano. Nós estamos falando de Paulo, que aprendeu aos pés de Gamaliel. Leiam sobre Gamaliel.
então nós entenderemos que Paulo não aprendeu aos pés de qualquer um. Aprendeu aos pés de um dos maiores mestres de Israel, respeitadíssimo, a ponto de Gamaliel falar e o sinédrio baixar. Lembra quando ele diz, olha, deixa essas coisas assim. Porque se esse Jesus ele não é, né, quem ele está dizendo que é, o que ele está falando, o que ele está fazendo ou falando aí, em algum momento vai se extinguir, ninguém mais vai ouvir falar dele. Agora, se é de Deus, vai permanecer. O profeta, esse Gamaliel. Né? Paulo aprendeu aos pés desse homem. Aprendeu aos pés dele, de um mestre. E o que ele ensina para essas pessoas é o que ele aprendeu acerca de Deus e da fé. Por exemplo, quando a gente lê as epístolas paulinas, não estamos lendo nada mais, nada menos de que o evangelho esmiuçado. E hoje de manhã eu estava conversando com o pessoal, um insight, depois de 25 anos de fé, eu tive um insight novo e eu fiquei muito feliz, meditando no livro de Romanos, eu li Romanos 6, capítulo 23, que diz, o quê? Quem lembra? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. João botou lá, né? Hoje, meditando em Romanos, eu me deparei com esse texto de novo e eu li, reli e falei, nossa, olha a inteligência de Paulo. Ele sintetizou todo o evangelho de Jesus em apenas um versículo. Porque o salário do pecado é a morte, a má notícia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, a boa notícia. Nós somos pecadores e vamos morrer por causa do pecado, mas existe a solução para isso. O nome dela é Jesus Cristo. Ele pode nos dar a vida eterna. Ele sintetizou todo o evangelho em apenas um verso. Que coisa linda isso. E eu fiquei muito feliz porque depois de 25 anos, olha só, eu olho de uma forma diferente para um versículo bíblico que eu conhecia, que eu lia, e tive um insight novo. O que eu quero dizer com isso? Quando Paulo escreve, é sintetizando, é esmiuçando o evangelho de Jesus. Tem mais uma epístola no Novo Testamento que nós não sabemos quem escreveu. Eu jurava que era Paulo, mas depois fazendo um estudo e ouvindo um pregador que eu gosto muito, que é muito estudioso das Escrituras, ele diz que no período que o livro de Hebreus foi escrito, Paulo já havia morrido. Aí eu fiquei bem triste. Fiquei bem triste, né? Porque se ele foi escrito depois da morte de Paulo, né? Então, provavelmente não foi Paulo, mas eu gostaria muito que fosse, né? Porque é muito lindo o livro a carta aos Hebreus, e nós, como igreja, nós deveríamos pegar um culto de domingo a cada mês, tipo culto de ceia, e ler Hebreus, do capítulo 1 até o 16, é isso, né? Tá, 16 é Romanos, é 13, obrigado. Do capítulo 1 até o capítulo 13, lermos uma vez por mês, né? O livro de Hebreus todinho, sabe por quê? Porque o livro de Hebreus é a pregação do evangelho, desde a criação do mundo até os últimos tempos, passando por todas as nuances do Evangelho de Cristo. É lindo, está lá. As epístolas são isso. Elas não são nada mais, nada menos do que o esmiuçar do Evangelho de Jesus. Ou seja, pessoas pararam, estudaram e pensaram em como orientar outras de uma forma que fosse compreensível a todo mundo. E aí eles escreveram o Novo Testamento. Principalmente Paulo, que escreveu 13, né, desses 27 livros do Novo Testamento. Então ele escreve aqui para eles. Isso baliza a nossa fé, é o alicerce que nos sustenta enquanto cristãos. Isso é teologia. Saber o que é a sã doutrina é estudando ela. Para quê? Para que não sejamos enganados e nem levados por aí por ventos de doutrina, como nós somos. E isso não é culpa dos irmãos. Não é culpa da igreja em si. É culpa de nós que ensinamos. Nós somos culpados. Aqueles que ensinam, ou aqueles que Deus deu o dom de ensinar e não ensinam, estão errando. Porque eles estão falando e a igreja está ouvindo. Esses caras dizem claramente o que eu estou acabando de dizer para vocês. Eles transformaram a fé em pensamento positivo. Fala, porque a sua palavra tem poder. Determina, porque vai acontecer. A fé é uma potência, é um dunamis, eles dizem. É uma força da natureza que foi nos dada por Deus. E se você aprender a dominar a fé, você vai ter tudo o que você quiser.
Quando conversávamos acerca dessa situação, uma irmã, ela disse que foi numa igreja há um tempo atrás, e o pregador dizia o seguinte: eu vou colocar a mão em você e você vai ficar milionário, porque vai sair milionários daqui. E quando ela falou isso, eu não me espantei, porque eu vim de uma igreja que a gente falava isso, né? Um dia um cara colocou a mão sobre a minha cabeça e falou: você vai ser tão próspero, que você não vai saber o número de quanto... João é meu filho, então ele está rindo, né? Você não vai saber a quantidade de dinheiro que você vai ter na sua conta bancária. Entendem isso? Né? E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu sei exatamente quanto eu tenho na minha conta bancária. Porque é fácil quando tem muito zero lá. Você olha assim, não precisa fazer conta. Aparece zeros, está tudo tranquilo. Né? E eles estão falando e a gente está ouvindo. Não tem problema nós temos um bom trabalho, temos um bom salário, ter uma vida digna. Não tem problema. É muito melhor a gente ter dinheiro do que não ter, né? Sem dúvida alguma. Mas a sua felicidade, o seu deleite, se estiverem nessas coisas, eles estão falando e a gente está ouvindo. Eles estão dizendo e a gente está ouvindo. E sem contar várias outras situações que são colocadas, elencadas dentro desse tipo de doutrina, e doutrina de tudo que é tipo. Para vocês terem uma ideia, eu li um cartaz esses dias na internet. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. É o seguinte: era a batalha dos deuses. Jeová versus Baal. E convidando as pessoas para irem lá, porque eles falariam sobre a batalha dos deuses. Primeiro que não tem nem o que batalhar, né? Baal, ele é o cisco do cavalo do bandido, debaixo do pé do cavalo do bandido em relação ao Deus Todo-Poderoso. Não é verdade? Lá um profeta de Baal, não foi Balaão, era um profeta de Baal, né? E foi pago para amaldiçoar Israel, e uma mula fala com ele: não vai conseguir. E o que ele faz? Ele abençoa Israel. Não é? Os profetas de Baal estavam lá sob o monte, né? Elias ou Eliseu, que vai lá e ora? Agora me esqueci, qual foi o profeta? Elias. Elias ora, desce fogo e consome aquele povo todo. Elias ainda dá umas risadas, né? Ô Baal, está dormindo. Não tem condições, mas as igrejas estão oferecendo isso e as pessoas estão indo. Algumas pessoas estão dizendo: doe sua casa, porque Deus vai te dar em dobro. E eu conheço pelo menos umas 2 pessoas que moram de aluguel hoje, porque deram as suas casas. Você pode dar o que você quiser para Deus. Você tem todo o direito de fazer isso. Mas a Bíblia em lugar nenhum diz que se você der, ele vai retribuir dando para você outra coisa. Então Paulo começa a escrever, e eu gostaria de falar a respeito disso. Por quê? Porque muitos de nós estamos com o quê? Com coceira nos ouvidos. Olha o que diz então 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4, né, que a gente leu ali. Eu vou ler de novo. Pois haverá tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina. Ô Wagner, o que é a sã doutrina? O que é a sã doutrina? Não é? A sã doutrina podemos dizer assim, que a sã doutrina ela é um punhado de coisas, assim, para ser bem simplista, né? A autoridade das Escrituras é sã doutrina. A justificação pela graça, somente pela fé, é sã doutrina. A centralidade de Cristo é sã doutrina. Os atributos de Deus é sã doutrina. Entendem isso? Isso é sã doutrina. Isso é o alicerce que nos ajuda. E isso está tudo nas Escrituras. A gente precisa vir para as Escrituras, conhecer as Escrituras. Então, meus irmãos, estudar as Escrituras não é coisa de teólogo, não é coisa de seminário. Estudar as Escrituras é coisa de crente. Conhecer as Escrituras é coisa de crente. Entende? Não estou falando de estudar originais e tal, porque a Bíblia já está em português e ela está bem escritinha. Ela está bem escritinha ali, em português. Você consegue ler. Não tem problema nenhum. Você pode pedir orientação para uma pessoa que conhece um pouco mais do que você para te ajudar. É para isso, realmente, que a comunhão serve. É uma das coisas para que a comunhão serve. Para que os crentes edifiquem uns aos outros. Ensinando, exortando, não é?
abençoando a vida um do outro, partilhando. A comunhão nos ajuda nesse sentido. Sã doutrina, né? Olha só o que Paulo escreve para Tito, capítulo 2, verso 1. Né? Ele orientando Tito, ele diz assim, ó, tu porém, diferente dos caras aqui do capítulo 1, fala o que convém à sã doutrina. Quando Paulo ordena isso, ele ensina, não só para Tito, mas para nós, o que a igreja deve falar. Sobre o que a igreja deve falar. A igreja deve falar sobre a sã doutrina. O evangelho faz parte da sã doutrina. Por quê? Porque o evangelho vai mostrar, entre outros aspectos, a propiciação pelo pecado, não vai? A expiação, né? A substituição penal, que a gente falou hoje de manhã, e várias outras situações. Essas situações comprovam que Cristo Jesus, ele veio e cumpriu a sua obra cabalmente, nos salvando. Isso é sã doutrina. Sobre essas coisas a igreja precisa falar, ela precisa falar acerca disso. Tito, se os caras estão falando sobre coisas que não devem, meu querido, tu não, tu fala a respeito da sã doutrina. Continua ensinando os crentes. Continua ensinando os crentes. Pedro ele vai falar que, para a igreja ele diz o seguinte, que nós somos a propriedade exclusiva de Deus para quê? A fim de proclamar as virtudes de Deus. As virtudes de Deus são a sã doutrina. A sã doutrina são as virtudes de Deus. Deus é um ser pessoal, né? Deus é um ser moral, Deus é um ser espiritual, e todas as coisas que ele faz e todas as coisas que ele é são bases para a nossa fé. E para nossas próprias características, né? Lembra que a gente estudou aqui na escola dominical sobre os atributos comunicáveis de Deus? Ou seja, aqueles atributos que Deus pode comunicar conosco, nós precisamos expressar, como amor, como fidelidade, né? Como domínio próprio, longanimidade, todas essas coisas que são atributos de Deus também, Ele comunica conosco para que nós pratiquemos. Né? Então, Pedro fala isso, nós precisamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja tem a responsabilidade de tornar o caráter de Deus conhecido. Isso é sã doutrina. Pregar acerca do caráter de Deus. Sã doutrina. O que eles estão falando e nós estamos ouvindo não é sã doutrina. Vocês sabem de que Paulo chama esse tipo de doutrina? Vocês lembram? O que ele fala acerca desse tipo de doutrina? Não lembram? Então eu vou lembrar os irmãos. São doutrinas de demônios. Vagão, tu tá louco? Como é que tu fala um negócio desse no púlpito? Nunca mais vai pregar aqui. Não sou eu que estou falando, não. As escrituras estão falando. Paulo chama isso de doutrina de demônios. Porque elas servem para enganar. Elas servem para tirar o foco. Elas servem para nos desviar. Elas servem para colocar o nosso deleite naquilo que não é Deus. Para glorificarmos a nós mesmos ao invés de Deus. Para trazer sobre nós desejos que não são de Deus. Nós precisamos proclamar as virtudes de Deus e a igreja tem a responsabilidade de expor a sã doutrina. Olha o que ele vai falar aqui. Deixa eu ir aqui para a minha Bíblia. Minha Smart Bíblia. Não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça. Mestres segundo as suas próprias cobiças. Nós temos a responsabilidade de expor as virtudes de Deus, o caráter de Deus. É responsabilidade da igreja. Falar sobre essas coisas expõe o falso ensino. A sã doutrina faz isso, ela expõe o falso ensino. Olha só o que ele vai falar. Paulo fala para Tito, capítulo 1, verso 10 e 11. Ele vai dizer assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores. Essa palavra que está ali? Pauradores. Sabe o que é um paurador? Quem sabe? Levanta a mão aí. Um paurador é um tagarela. Então Paulo está dizendo, porque existem muitos tagarelas, frívolos. Frívolo é fútil. Fútil, né? Então ele está dizendo, existem pessoas que são insubordinadas, ou seja, não se submetem a ninguém.
são tagarelas e fúteis, enganadores, especialmente os da circuncisão. Ele estava falando dos judaizantes, né? Aqueles que chegaram na igreja e falaram, olha só, Jesus, legal, massa, sacrifício, tudo isso, muito legal, derramou sangue na cruz, mas olha só, se vocês não se circuncidarem, vocês não vão herdar os reinos dos céus. Né? Então Paulo combatia esses caras. Combatia. Sabe por quê? Olha só que coisa mais linda do mundo. Parênteses. Hebreus capítulo 10. Um daqueles versos de Hebreu capítulo 10, se não me engano, 20, alguma coisa ali, ele vai dizer o seguinte, que Jesus, ele morre fora das portas. Né? Ele sai. Sabe o que isso simboliza? O que o escritor de Hebreus está dizendo para a gente? Que ele deixou para trás aquela cidade, ele deixou para trás o judaísmo, ele quebrou com aquele legalismo. É fora das portas. E aí, olha só que coisa mais linda ainda. Ele diz, se nós fôssemos, parafraseando, se nós formos atrás de Jesus, nós precisamos levar sobre nós também esse peso que está sobre Jesus. Nós precisamos levar sobre ele o vitupério. O que ele está dizendo é o seguinte, é a vergonha que ele sofreu. Levar sobre ele a angústia, levar sobre nós a mesma angústia que ele sofreu, a mesma vergonha que ele sofreu. Nós precisamos sair daqui e levar sobre nós isso. Da mesma forma que ele levou, nós precisamos quebrar com isso aqui. É por isso que a gente vê Paulo o tempo inteiro falando acerca disso, orientando a igreja acerca dessas pessoas. Quebrem com isso. Entende? Esses homens quebraram, deram a vida para que nós estivéssemos aqui. Nós estamos voltando para lá. Nós estamos enchendo o Evangelho de Cristo de penduricalho de novo. Eles estão falando e nós estamos ouvindo. E daqui a pouco, nós estamos rodando igual peru em véspera de Natal. E não vamos para lugar nenhum. E ao invés de encher o nosso coração de alegria, porque nós servimos a Cristo, nós estamos angustiados, porque nós não conseguimos obter aquilo que é prometido. Esse cara que colocou a mão na minha cabeça e disse que teria tanto zero, ele acertou. Que eu teria tanto zero na minha conta bancária que eu não conseguiria contar. E é verdade, eu só tenho zero lá. Ele acertou. Se eu tivesse acreditado naquilo, eu seria um homem frustrado hoje. Eu seria um homem frustrado. E pensem bem, alguém que morava num banheiro desativado, ouvir da boca de uma pessoa que você seria milionário, próspero, que Deus te daria e tal. Mas eu glorifico a Deus por causa da Bíblia. Porque quando eu cheguei aqui no meu banheiro desativado, e eu abri a minha Bíblia e eu comecei a ler, eu falei, aquele cara é louco. Os caras são loucos. Isso eu já estava aqui, tá, na Igreja Batista, mas de vez em quando eu participava de uns cultos, né? Muito elétricos por aí. Então recebi algumas profecias. Uma outra muito interessante que eu vi foi sobre um homem orando por uma menina muda, né? Orou por ela e falou ali para a mãe dela, ela vai descer daqui falando. E eu acompanhei ela por mais de 10 anos, ela nunca falou. Nunca, ela continua muda até hoje. Ela é surda, na verdade, né? Até hoje. Entendem isso? Essas coisas infundadas, né? Tagarelas, fúteis, enganadores. Olha só que coisa interessante, olha o que Paulo diz. É preciso, Senhor Tito, fazê-los calar. Estamos falando sobre politicamente correto hoje, nós não podemos mais falar sobre nada. Nós precisamos arrancar Romanos 1 da nossa Bíblia, porque se você falar contra o homossexualismo, você vai ser preso. Porque os filhos de alguns crentes são homossexuais, né? Ou flertam com isso, ou corroboram isso. E se você falar contra o homossexualismo, a homossexualidade, você pode ser preso. Porque o politicamente correto nos impôs isso, ele entrou na igreja e está nos destruindo. É preciso fazer calar, é preciso fazer com que eles se calem. Por quê? Porque eles estão levando os irmãos para um mau caminho, eles estão tirando os irmãos do caminho correto, eles estão tirando o foco dos irmãos de Cristo e colocando nas coisas. Eles andam pervertendo, sabe o que é perverter? É torcer, é isso que Paulo fala aqui, perverter é torcer, eles estão torcendo a palavra. Pastor Marcelo falou de um versículo que é muito usado, né? Filipenses 4:13.
Posso tudo naquele que me fortalece. É um versículo conhecido no meio da doutrina da prosperidade. Eu posso tudo naquele que me fortalece. O outro que é bem conhecido, eu sou cabeça e não cauda. A glória do segundo templo vai ser maior que a do primeiro. Gente, leiam os textos e os contextos desses textos. Não tem a ver com prosperidade. Não tem. Olha o que Paulo está dizendo um pouquinho antes. Eu sei passar por necessidade, porque eu já passei por necessidade, eu sofri, eu apanhei. Eu tive necessidade de pão, eu tive necessidade de comida, mas eu também tive abundância. Eu sei passar por todas as coisas. Eu passo tudo naquele que me fortalece. O próprio Cristo Jesus disse, olha, vou dizer uma coisa para vocês, querem me seguir? Sigam-me. Mas prestem atenção. Os pássaros têm os seus ninhos. Os lobos têm os seus covis. Mas o Filho do Homem o quê? Não tem aonde reclinar a cabeça. Se Jesus pregasse hoje o evangelho que ele pregou na Bíblia, nenhum de nós o ouviria. Nós não ouviríamos Jesus. Porque o que ele prometeu foi uma das frases célebres dele. No mundo tereis aflição. Por que ele não disse, no mundo tereis somente alegria, somente felicidade? Não, esse mundo jaz no maligno. É o que a doutrina da prosperidade diz, pelo fato do mundo jazer no maligno. Tá? Ele foi entregue, por que ele jaz no maligno? Porque ele foi entregue no paraíso, ele foi entregue para o diabo por Adão. Então Deus é retirado da terra. Olha só, gente, o que eu estou falando para vocês é sério. Quando você lê sobre a doutrina da prosperidade, é isso que eles dizem. Deus foi retirado da terra. Ele tentou voltar com Noé, não conseguiu. Ele só consegue voltar novamente a ser adorado como Deus com Abraão. Então ele consegue voltar para a terra. Ele consegue voltar a influenciar os homens na terra. Tá certo? E a partir dali, então, ele começa a colocar no coração de alguns homens a fé, essa potência que aqueles que dominam então conseguem. Então ele vai falando de homens prósperos na Bíblia, porque conseguiram dominar a fé. Entende? É como se ela fosse um animal enjaulado, louco para sair, que precisava de controle, aquele que consegue controlar. Então faz com que ela o sirva. E eles dizem claramente, Deus não age na terra se a igreja não autorizar. Essa é o que eles dizem lá. Vocês acham que eu estou brincando? Leiam. Leiam o que Kenneth Reagan, que Peter Wagner escreve. Valnice Milhomes, Neuza Etioca. E alguns outros que estão lá na internet falando. Leiam lá. Deus não age na terra sem autorização da igreja. Se a igreja não autorizar, Deus não age. Entende? Eles estão falando e nós estamos ouvindo. Porque muitos de nós aqui, talvez, já deve ter dito, a palavra tem poder, irmão. Lança a palavra, determina. Determina. Nós determinamos a cura da Clara. Oramos pela cura da Clara. O marido dela vai pregar domingo que vem, venham ao culto, ouvi-lo acerca. Ele vai pregar a palavra de Deus sem dúvida alguma, mas vai falar um pouco sobre isso. Nós cremos, nós falamos, Senhor, cura. Nós temos fé, Deus, para que ela seja curada. Mas ela morreu. Será que nós vamos para casa hoje pensando, que pessoas sem fé que nós somos? Que tipo de fé nós somos? Nós devemos estar em pecado. E eles vão dizer isso e a gente vai ouvir. Não dá certo na sua vida porque você está em pecado. Não dá certo na sua vida porque você não tem fé. É sempre você. Paulo está dizendo aqui, eles pervertem a palavra, eles torcem a palavra, eles torcem casas inteiras, eles entram lá, eles pervertem a mente das pessoas. Porque eles ensinam o que não devem, por torpe ganância. A palavra torpe significa imoral. Eles são imorais naquilo que ensinam. Eles são gananciosos. Eu nunca vi nenhuma igreja dizendo, irmão, irmã, venham aqui no culto de domingo à noite, nós vamos ter o culto da vitória. O irmão que não tem carro vai ganhar um. O irmão que não tem casa vai ganhar um. O irmão que não tem dinheiro vai ganhar dinheiro. O irmão que precisa pagar o aluguel vai sair daqui com o aluguel. O irmão que precisa disso, daquilo. O irmão que precisa de cura
vai sair daqui curado. Nós vamos aqui ter uma equipe médica que vai fazer cirurgia de graça aqui na igreja, irmãos. Nunca vi. Não existe nenhuma fogueira que chame os crentes para dar alguma coisa para eles. Não existe. É sempre você que tem que dar. E quando não dá certo para você, você não teve fé suficiente. Eles tiveram tanta fé que arrancaram seu carro, sua casa, seu dinheiro. Como se Deus fosse um charlatão, fosse um facínora, que vai atender seus pedidos por um punhado de moeda. O único que pediu adoração para dar alguma coisa em troca, monetariamente falando, foi o diabo, que falou para Jesus: se prostrados me adorares, eu vou te dar todos os reinos da terra. Mal sabia ele que todos os reinos da terra já era dele, né? Já era do Cristo que ele estava tentando. Em nenhum momento o Senhor diz. E quando ele fala lá em Malaquias que se rouba do tesouro, você sabe para que ele está falando? Para os sacerdotes. Os sacerdotes eram ladrões. Eram ladrões. Aqueles que pregam esse texto dizendo que os irmãos são ladrões porque não dão dízimo, estão falando para eles mesmos, porque os sacerdotes naquele momento ali são eles. O Duda aqui ele não gosta muito de falar, mas o Duda é doutor em história, né, Duda? É doutor em história. Quando nós lemos um pouco a história de Israel, nós vamos entender esse contexto de verdade. Como é que funcionava? Porque eu vou falar uma coisa para vocês acerca de dízimo, Malaquias, esse negócio todo. Se nós formos levar ao pé da letra, nós precisamos, todos nós, crentes em Jesus Cristo, se formos levar ao pé da letra o que aquele texto diz, nós precisamos dar 23,5% de tudo que nós ganhamos. Porque era isso que os judeus davam, eles não davam 10% só. Eles davam 10% no templo porque a tribo de Levi não tinha dinheiro, não tinha condições. Então eles precisavam ofertar no templo para que aquela tribo pudesse se manter. Para que houvesse mantimento, porque eram eles que trabalhavam lá no templo. Mas quando a gente lê acerca da história de como que funcionavam essas questões de ofertas, todo judeu dava no ano 23% de tudo aquilo que ele ganhava. 23,5% para ser mais exato, de tudo aquilo que ele ganhava. Se nós formos levar ao pé da letra esses textos, é isso que nós precisamos fazer. Vocês estão entendendo essas questões? Eles estão falando e nós estamos ouvindo. Eles estão colocando peso sobre as nossas costas. Enquanto Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 9, aquele que quer dar, dê com alegria. Paulo não diz qual é a quantia, ele só diz dê com alegria. Dê com alegria, dê mais do que o dízimo. Dê muito mais do que dízimo. Dê menos. Não importa. Não é isso que vai te fazer mais abençoado ou menos abençoado. A bênção de Deus não vai pousar sobre a tua casa se tu der mais dinheiro ou menos dinheiro. Não vai. Porque a minha pergunta é, aquele irmão que anda com um Chevette verde, com a escada em cima, cheio de lata de tinta na traseira, é menos abençoado do que eu? Ou de qualquer um dos irmãos aqui, que talvez sejam empresários ou qualquer coisa desse tipo? Se nós formos medir, né? Se nós formos medir bênção de Deus pela quantidade de dinheiro que as pessoas têm, Antônio Hermínio de Moraes é o melhor crente que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi ninguém igual. Ou N, que tem por aí. Posso citar para vocês aqui pelo menos 10 jogadores de futebol que ganham pelo menos de 4 a 5 bilhões de reais anual, entre salários e patrocínios. Leia um pouco acerca da vida deles. Eu posso falar a respeito disso porque eu trabalho com futebol há muitos anos e conheço muita gente do futebol profissional. Muita. Treinadores, auxiliares técnicos, jogadores de futebol. Posso falar isso para vocês, sem medo de errar. Vai ver a vida desses caras. Vai ver. Por que eu nunca quis na minha vida me envolver com futebol profissional? Com todas as oportunidades que tive de me envolver. É um antro. Clube de futebol é um antro. Um antro de perdição. Jesus, para jogador de futebol, posso falar isso categoricamente, é mais uma mandinga.
igual a qualquer outra. Igual a cueca que ele usa todo jogo, igual a meia furada que ele bota no pé direito, igual entrar com o pé direito, igual baixar e apontar para o céu, qualquer coisa. Jesus é mais uma mandinga. Claro que eu não vou generalizar, existem cristãos ali no meio. Eu estou falando para vocês de clube profissional, eu estou falando para vocês de estar dentro de clube profissional e ver isso. É mais uma mandinga. Mais uma mandinga. Oh, Jesus vai nos abençoar. 5 palavrão depois. Deus é todo poderoso. Oh, meu, tu está usando aquela meia. É assim que funciona. É por aí. Eles estão falando e nós estamos ouvindo. Eles estão falando e nós estamos absorvendo. Por quê? Porque nós não nos firmamos nas Escrituras. Nós estamos ouvindo aqueles que estão ali imoralmente nos ensinando. E nós estamos absorvendo. Coceira nos ouvidos. Né? Ele diz aqui, eles terão coceira nos ouvidos. O que isso significa, né? O contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que se sentindo coceira nos ouvidos. Então os mestres aqui, a sua própria cobiça, porque é mais fácil ouvir eles, porque eles estão dizendo o que eu quero ouvir. Entende? Não é legal? Não é legal quando alguém olha para ti e fala o que tu quer ouvir, né? Te elogia, fala o que tu quer ouvir. Né? Mas não é assim que a Bíblia é. A Bíblia não diz o que tu quer ouvir. Ela não diz. É por isso que nós vamos sendo transformados. Porque a Bíblia vai nos alertando acerca da nossa condição. Ela vai nos alertando, ela vai nos mostrando quem nós somos. Ela vai dizendo para a gente, olha, por aqui não, vai por aqui. Ela é luz que ilumina o nosso caminho, não é isso que diz no Salmo 119? Ele vai dizer lá que a palavra do Senhor é luz para nossos pés, né? Porque é isso mesmo que ela é luz para o nosso caminho. Entende? Por isso que ela não diz o que a gente quer ouvir, porque se ela dissesse o que a gente queria ouvir, entende? Não existiria igreja do Senhor. Não existiria. Ela diz exatamente, ela não diz o que a gente quer ouvir, ela diz o que a gente precisa ouvir. As Escrituras mudam o nosso ser. Mudam. Irmãos, vocês me perdoem se alguns de vocês são fãs dessas pessoas, principalmente aqueles que sentam num banquinho de óculos com a Bíblia e começam a falar coaching, né? Isso, aquilo e aquilo outro. Vai cortando algumas coisinhas, ali tem coisinhas interessantes, mas a maioria das coisas vão colocando no coração e na mente de vocês sentenças, palavras, repitam, falam, façam, é assim, vai ser assado, porque Deus vai fazer. Ninguém pode prometer isso. Ninguém pode prometer essas coisas. Eu não sei se Deus vai fazer. Eu creio que Ele tem poder para fazer. Agora, se Ele vai fazer, eu não posso afirmar. E vão dizer, você não tem fé. Você não tem fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Há 26 anos, quando eu era um espírita kardecista, vivendo tudo aquilo que eu era apaixonado, eu entendi. A fé realmente brotou no meu coração. E eu fiz uma análise. O Cristo do Espiritismo não é o Cristo da Bíblia. Eu preciso decidir hoje a quem eu servirei. E ali a fé brotou no meu coração. A fé brotou no meu coração. Alguém que vivia por essas ruas violentamente, se envolvendo em brigas, em muitas confusões, que as pessoas diziam não vai durar. Fé. Fé. Busquei pessoas que conheciam a Jesus há mais tempo do que eu e pedi que me ensinassem, que me ajudassem, que me tomassem pela mão e me guiassem, porque eu não queria mais voltar naquela vida que eu vivia lá. E eu escutei a palavra de Jesus e ela me transformou. E ela pode transformar, não é sobre mim, não é sobre mim, é sobre Cristo. Foi Ele que me transformou. E Ele transformou vocês. Ele transformou o coração de vocês, meus irmãos. Ele transformou a mente de vocês. A Bíblia fala isso em Romanos capítulo 12. Não é? Que a gente tem a nossa mente transformada. A gente não está indo mais para onde estava indo. A gente agora descobriu um caminho novo. Nós descobrimos um caminho novo, um novo e vivo caminho. A nossa mente foi purificada, foi limpa. O nosso coração foi transformado, mudado. E a gente já não pode mais ser quem nós éramos. Nós não podemos dar ouvido para essas pessoas como se nós vivêssemos dependentes dessas coisas. Nós não dependemos de nada.
de nada que essa vida possa nos oferecer. Nós dependemos única e exclusivamente do Cristo e do Cristo crucificado. Amém? Dependemos de nada. Se temos carro ou se não temos. Se temos uma casa boa ou uma casa mais ou menos. Se temos um banquete ou apenas o pãozinho com mortadela. Não, porque isso lembra alguma coisa aí, não. Se a gente tem uma marmitinha, não importa. Não importa. O contentamento não vem daquilo que eu tenho. O contentamento vem de Deus. E Ele é que me tem. Ele é que me tem. Coceira nos ouvidos. A sã doutrina expõe a falsa profissão de fé. Paulo escreve, no tocante a Deus, vamos lá, João, Tito 1,16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis. O que é abomináveis? São pessoas desprezíveis, são desobedientes e são reprovados para toda boa obra. Eu quero ouvir aquilo que me agrada. Só que ouvir aquilo que me agrada, não expõe a fé verdadeira. Não expõe. Não expõe a sã doutrina. A minha profissão de fé é falsa. A minha profissão de fé não está baseada no Evangelho de Jesus, e sim nos penduricalhos que a gente pode. Entende? Existem algumas comunidades, eu gosto bastante de ler, né, acerca, principalmente dessas, vamos dizer assim, dessas instituições cristãs mais antigas, como elas nasceram, como não nasceram, né? Por exemplo, vamos lá, alguém já ouviu falar na Congregação Cristã no Brasil? É uma igreja onde o pessoal usa véu, né? A galera não tem um pastor, alguém se levanta, recebe a revelação de Deus, alguém daquela liderança levanta lá e vai pregar, as mulheres sentam aqui, os homens aqui e tal. Pasmem, essa igreja, ela é dissidente, sabe de qual igreja? Da igreja presbiteriana. Quem fundou essa igreja há muitos anos atrás, quase uma centena de anos, ou um pouco mais, é dissidente de uma igreja presbiteriana do Brasil. Gente, entendem isso? Porque entendeu algumas revelações de Deus, que Deus estava falando algumas coisas e começou então a pegar alguns textos bíblicos. Olha, as mulheres não devem se embelezar por fora, é só por dentro e não sei o quê. Precisa colocar um véu, porque o Paulo fala lá em Coríntios por causa do testemunho diante dos anjos e tal e tal e tal. Não é o que a Escritura está dizendo, mas coceira nos ouvidos. Uma profissão de fé falsa. Eu externizo algo que não é verdadeiro. Eles estão falando e nós estamos ouvindo. A profissão de fé desses homens é falsa, porque a profissão de fé deles não está alicerçada na sã doutrina, não está alicerçada em Cristo. O Cristo não é a única, Cristo não é o único que pode salvá-los. Precisa de penduricalho. Olha o que os da circuncisão diziam. Não é só Jesus. Você precisa passar pela circuncisão. Olha o que esse pessoal fala. Você precisa dividir homens e mulheres, colocar um véu e é assim que funciona, senão você não vai ser salvo. Existe uma outra denominação bem grande no Brasil, uma das maiores denominações pentecostais no Brasil, que dizem o seguinte, claramente, o que eu estou falando são de ouvir, não foi de alguém me contou. De ouvir, eu ficava ouvindo rádio, gostava de ouvir aquele pregador, direto eu ouvia ele. Confesso para os irmãos que era por causa de um trabalho acadêmico. Então eu ficava ouvindo vários pregadores de várias denominações. E ele dizia claramente, fora dessa denominação não há salvação. Todas as igrejas levantadas no Brasil são mentirosas, enganadoras e do diabo. O Senhor me revelou no coração que as únicas pessoas salvas são as pessoas que pertencem a essa igreja. E aí ele falava mal do batismo, o nosso batismo, né? Eles batizam as pessoas em piscinas, eles batizam as pessoas em lagos. O batismo precisa ser feito na água corrente, porque a água corrente leva o pecado das pessoas embora.
No mar não pode, porque o pecado vai e volta com as ondas. Eu não estou brincando. É uma denominação que, cara, pode ter certeza, tem mais de 5 milhões de adeptos no Brasil. A maior igreja, o maior templo evangélico do Brasil é deles, e não é universal. É deles, fica na Avenida do Estado, lá em São Paulo. É gigante. Gigante. E ele pregava, vou contar aqui um segredo, ele pregava contra tudo isso. Não pode usar essa roupa, não pode ver televisão, não pode nada. Aí o pessoal descobriu o sítio dele, ali perto de Atibaia, com jet ski, ele tomando banho de sunga, a televisão escondida dentro do armário. Eles estão falando, nós estamos ouvindo, eles proferem coisas que eles mesmos não fazem, eles colocam sobre nós um peso que nós não podemos carregar. Eles entram nas casas e destroem a fé das pessoas, mas eles mesmos, não. São pregadores imorais. Imorais. Paulo está alertando Timóteo. Olha só, esse pedacinho ele está falando para todo mundo. Paulo vai ter tempo, ou Timóteo vai ter tempo que vai ser isso aqui, ó. Entende? Crentes de Jesus virão tempos que será isso aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, dá uma lida lá. Como é que os homens seriam naquele tempo? E ele vai falando então, a sã doutrina expõe a falsa profissão de fé. Paulo escreve, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados em toda boa obra. Recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A sã doutrina lida com o comportamento das pessoas. Se eu não dou ouvido à verdade, eu dou ouvido à mentira. Quando eu ouço a verdade, o tipo de comportamento que eu tenho será tá certo? Mas se eu me alimento da mentira, qual é o tipo de comportamento que eu vou ter? Eles estão falando e nós estamos ouvindo. E aí, meus queridos irmãos, nós vamos ver uma sorte de situações que, como cristãos, nós colocamos na balança, vemos realmente se aquilo pesa de uma forma que penda mais para o meu lado, e eu faço. Como nós ouvimos mentiras, nós professamos mentiras. Eu já falei para os irmãos aqui uma vez, né, que eu ouvi uma senhora pregando, e ela disse que ela contou uma mentira lá para alguém, e ela disse que era uma mentirinha branca. Aí eu falei para o amigo que estava do lado, o pai da mentirinha branca é o diabinho branco. Entende? Porque não existe mentirinha branca, nem mentirinha preta, nem mentirinha cinza, nem mentirinha nada. Não existe. Mentira é mentira. E o pai da mentira é o diabo. Ponto. Se eu ouço mentira, eu vivo da mentira. Se eu ouço verdade, eu vivo da verdade. É simples assim. É simples. Mas recusarão a dar ouvidos à verdade. Ele fala, terão pessoas que recusarão a dar ouvidos à verdade, porque gostam de viver na mentira, gostam de viver iludido. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, é melhor viver assim, porque se você descobrir a verdade, você vai ter que mudar. E mudar custa. Não adianta, é assim. Mudar custa. Eu prefiro viver na mentira, porque eu vivo do jeito que eu quero. Eu vivo do jeito que eu quero. Jesus pode ser até teu Salvador, mas Ele não é o teu Senhor. Não é. E nós precisamos ser sinceros. Quando eu falo isso é de um modo geral, eu falo comigo também. Quantas vezes eu olho para a minha própria vida, e penso, Senhor, 26 anos que eu sirvo ao Senhor, e por que eu não consigo mudar isso? Eu até consigo aplacar algumas coisas, mas não consigo mudar por completo. Não consigo. Porque eu ainda sinto tanta ira, Deus, porque eu ainda sinto tanta raiva. Porque às vezes aquele gurizão que vivia aqui pelas ruas da Praia dos Ingleses, o Gira, ninguém me conhece por Wagner aqui, eles me conhecem por Gira. Aquele cara cheio de violência, de raiva e de ódio, aflora em mim, um cristão, 26 anos servindo a Jesus. Por quê? Porque para mudar custa. Custa. Aí o que a gente diz? Meu pavio é curto. Quando eu vi, já foi. Eu sou assim mesmo, eu acho que o meu galardão vai ser limpar banheiro no céu, porque eu não consigo mudar isso aqui.
consigo. É difícil. Esse sentimento aflora. Né? Aflora com meu filho. Aflora com a minha esposa. Aflora com o cara no trânsito. Né? Aflora. E acontece com vocês sem dúvida alguma. Em outras situações, mas acontece. Porque mudar custa. Então é fácil. Né? E aí Paulo diz então em Tito, do capítulo 2, do 1 ao 10, ele deixa claro que a sã doutrina é algo prático. Quando eu conheço a sã doutrina, eu preciso praticar. E até essa análise que eu faço da minha vida é a prática da sã doutrina. Porque se não tivesse nada para confrontar isso, eu não saberia. Eu estou vivendo, eu sou um cara aí que vive. Todo mundo tem os seus percalços, não é isso que a gente diz? Todo mundo tem. O crente, não. Pior para ti. Pior? É. Porque agora tu não é mais indesculpável. Não é mais indesculpável. Não dá para usar aquele versículo, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Acabou, tu não é mais ignorante, agora tu sabe. Não tem mais ignorância. Não tem mais. E como Calvino dizia, não adianta usar a misericórdia de Deus como uma tentação para pecar, né? Eu vou pecar e depois Deus me perdoa. Não é mais ignorante. Não vai ser cobrado de nós agora o que era cobrado antes. E pasmem, quando a gente lê as escrituras, que Paulo ele chega lá bem nervosinho lá com a galera, ele fala assim, peraí, vocês já deviam estar comendo pirão com tainha e ainda estão na piroquinha de café. Manezinho conhece isso, não é? Piroquinha de café, tu pega um cafezinho preto, coloca uma farinhazinha, ela fica bem molinha e tu come com uma colherinha. A minha bisavó fazia isso, não tinha dente, né? Então ela gostava a piroquinha de café, a galera chama, né? E o pirãozinho com tainha, não, já comi agora, sábado, meu irmão levou uma tainha, comi um pirãozinho de nalho. Você sabe o que é um pirão de nalho, não? É farinha com água quente e um pouquinho de sal, só, mais nada. E aí tu coloca aquela tainha ali, aquele pedaço de tainha pelando ali em cima, né? E aí tu come aquilo ali, coisa de manezinho. É mais ou menos o que Paulo está dizendo, vocês já tinham que estar comendo substância, vocês ainda estão no leitinho. Aí, tá vendo, olha só, esse povo que tem pão de credo. Não, quando Paulo fala isso para eles, aquela igreja não tinha mais que 3 anos. Olha só o que Paulo está dizendo. Vocês já deviam ser experientes, vocês já deviam ouvir as coisas e discernir com 3 anos só. Não está falando de 10, de 15, de 20, de 26. Ele está falando de 3 anos. Vocês já deviam estar ensinando outros. Mas os ventos de doutrina entram pela janela. Bate no ouvido, dá aquela coceirinha. E tu ouve, isso aqui é interessante. Eu não vou pedir que vocês levantem a mão, mas acredito que alguns aqui já botou um copinho de água em cima da televisão quando o pregador estava orando lá. Copinho de água, bota um copinho de água assim, ali em cima. Alguns já colocaram. Porque usam um texto fora de contexto lá, que o avental de Paulo curava. Era. Só aconteceu aquela vez, não aconteceu mais. Não acontece mais, não adianta. Não adianta trazer a foto, não adianta trazer a camiseta, não adianta trazer nada. Não funciona, mas a gente dá ouvidos, eles estão falando e nós estamos ouvindo. Né? Ele diz, é prático, é mudança prática. Olha só o que ele vai falar para nós, homens. Quanto aos homens idosos, aqueles que são um pouquinho mais velhos, que sejam temperantes. O que é temperantes? É sóbrio. Sejam sóbrios. E não é de cachaça. É sóbrio, né? Um cara que olha para as coisas e observa essas coisas bem. Respeitáveis. Sensatos. O que é sensato? É aquele que tem juízo, né? Que tem senso. Sadios na fé. Olha que coisa linda. Ele está dizendo, a fé de vocês não pode ser doente. Eles não podem falar, vocês ouvir, vocês sair praticando. A fé de vocês precisa ser sadia. E aonde a gente vai buscar a fé sadia? Na sã, que é de sadia doutrina. É isso que significa, uma doutrina sadia. Sã doutrina sadia. Sadios na fé, no amor e na constância. Ou seja, aquele que tem afinco. O que ele faz é constante, ele não para. Como é que é a palavra, João? Ripomeno. Meno é ficar. Ripomeno é ficar além da conta.
É isso que ele está tentando dizer para os caras. Tenham constância, fiquem além da conta. Mesmo, ele está falando, quando quando o escritor de Hebreus usa essa palavra lá, ele está falando daqueles que estavam sofrendo pelo Evangelho. Sofrendo tanto a ponto de serem machucados, de baterem neles, de ferirem eles. E Paulo está dizendo para eles, continuem, ripomeno, fiquem aí além da conta. Né? Então é isso que está dizendo, que precisa ter constância. Aí ele diz, quanto às mulheres idosas, as mulheres um pouco mais velhas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras. Olha só como é fácil ser cristão, não preciso de penduricalho. O evangelho me transforma e eu começo a ter práticas totalmente diferentes daquelas que tinham. Então, se as mulheres eram caluniadoras, não sejam mais caluniadoras. Ele diz, não escravizada a muito vinho, né? Não escravizada a muito vinho. Alguém vai dizer, está vendo? Não escravizada a muito vinho. Pode ser escravizada ao vinho, mas não a muito vinho, não é isso. Ele está dizendo, não seja dependente, né, da bebida em si, né? Mas um cálicezinho de vinho, coisa mais boa do mundo, né? Tomar 2 dedinhos de vinho ali, né? Mas não sejam escravizados a muito vinho. Sejam mestras. O que é mestras? Professoras. O irmão sacou ali, pegou a referência, né? Sejam mestras. Professoras do bem, olha só, mestras do bem, né? Ensinem coisas boas, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem os seus maridos e amarem aos seus filhos, a serem sensatas, honestas. Olha o politicamente correto aqui, eu posso ser expulso. Boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Olha de novo aqui, Paulo, seu machista, né? Paulo, seu machista, sujeitas aos maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha o que ela está dizendo, mulheres, ensinem essas coisas às outras mulheres, para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. De novo, boa doutrina. Boa doutrina. Profissão de fé verdadeira. Quanto aos moços, aos jovens, gurizada, onde é que está? Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, ou seja, tenham juízo, sejam ajuizados, né? Tenham critério para discernir. Aí ele fala para Timóteo, né? Torna-te pessoalmente padrão de quê? De boas obras. Serve para todo crente. Seja padrão de boas obras. O que a Bíblia fala sobre boas obras? Ela diz que não pode fazer, que isso é coisa de kardecista? Não. Não pode ser o fim em si, né? Eu faço boas obras, bato uma selfie, põe no Facebook, Deus vê, e aí ele vai me dar uma recompensa. Não é isso. Né? A Bíblia diz que as boas obras devem acompanhar os cristãos. Para quê? Para que os homens vejam e glorifiquem a quem? A Deus. Mas isso que os homens vejam não é no Facebook, meus irmãos. Não coloquem lá no Facebook, né? Dando um par de tênis para o mendigo e tal. Não. Né? Deem, abençoem pessoas. Olha, e coisa linda, essa igreja, eu vou dizer uma coisa para vocês, de verdade, não estou rasgando cedo, eu estou falando, porque se não fosse assim também eu falaria. Essa igreja, no tempo de pandemia, nós distribuímos mais de 2.000 cestas básicas. Nós demos de dinheiro para as pessoas em torno de 5.000 reais. E ainda ficamos dando cestas básicas. Ontem, eu estava lá negociando uma bicicleta com a pessoa, um tempo atrás aí, e aí ontem ela falou que o marido dela caiu lá do telhado e quebrou os 2 tornozelos. Eu coloquei lá na internet, gente, vocês podem ajudar? Então eu vou dizer para vocês que com 4 pessoas, nós levantamos 600 reais em 1 hora. E eu pude mandar para aquela pessoa lá. Fiz um Pix lá e mandei para aquela moça lá. Essa igreja, realmente, no que tange a abençoar pessoas, ela está muito além. Com esse punhado de gente que a gente tem aqui, com as entradas, né, irmão Wagner? Muito pequenas. Isso é uma bênção. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Só quem tem as fotos dos Pix são os irmãos que
nos mandaram dinheiro, né? Até para eu prestar conta, eu devolvo para eles. Nenhum dos irmãos aqui que eu sei que abençoam pessoas, um monte deles aqui, fotografam, mostram, põem na internet. Não, nada disso. Nada disso. Né? E isso é uma bênção. Né? Isso é a prática das boas obras. Onde é que nós estamos aqui, gente? Torna, né? Aqui é padrão de boas obras. Aí ele fala no quê? Também no ensino mostra integridade. Entende? Mostra integridade. Isso eu pego para mim e aqueles irmãos que gostam de ensinar, peguem para vocês. Peguem para vocês. Mostrem integridade, que é a justiça. Mostram reverência, que é respeito. Uma linguagem sadia e irrepreensível, que é correta. Né? Para que o adversário seja envergonhado e não tenha indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. O inimigo aqui não é o diabo, não. O inimigo aqui, Paulo está dizendo, são aqueles judaizantes lá que estavam tentando interferir na igreja. Está dizendo, eles não vão ter nada o que dizer a vosso respeito. E se a gente quiser também falar de Satanás, também não vai ter nada do que nos acusar. Então, sejamos realmente criteriosos com o nosso ensino. Ensinemos de forma tal que Deus seja glorificado no ensino. Não nós. Não nós. Nenhum de nós. Entende? A gente sempre precisa ter na mente o seguinte... eu preciso aprender todo dia. Todo santo dia eu preciso aprender, porque tem tanta coisa nova para aprender e eu preciso aprender. Porque se tu achar que tu já conseguiu, que tu é bom para caramba, acabou. Acabou. Ponto vai para lugar nenhum. Mas, não é verdade? Não. Sempre olha que tem um caminho longo para frente e que tu precisa aprender todo dia. Todo dia tu precisa buscar conhecimento. E busca conhecimento em Deus. A Bíblia diz que Ele dá conhecimento. Quanto aos servos, e aí ele está falando de empregados, aqui a palavra no grego é doulos, né? que é traduzido como escravo, mas dentro do contexto deles, muitos desses homens não eram escravos. Não eram escravos, tá? Eram servos no sentido... É evidente que não tinham lá a sua carteira assinada, né? Que não eram não tinham vale transporte, esse negócio todo, mas eram os empregados daquelas pessoas. Mas Paulo diz o seguinte, os servos não fujam. Lembra que ele vai falar isso lá em Filemão, para o Onésimo? Volta lá para o Filemão, Onésimo. Né? Não faça isso que você fez, está errado. Aí ele diz o seguinte, fala para eles, Timóteo, que eles sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Aqueles que trabalham, né, nós que trabalhamos por aí, sejamos assim. Honremos a Deus com a nossa profissão, com aquilo que nós fazemos. Sejamos bênção na vida um dos outros. Eu sei que passou um pouquinho, porque eu queria falar desse texto de uma forma mais impetuosa e tempestuosa, né? Alguns vão dizer, não, mas mais impetuosa, porque eu acho que é relevante por tudo o que tenho visto e ouvido por aí. Eu gostaria, meus irmãos, que os irmãos tomassem isso como a graça de Deus sobre a vida dos irmãos. E não como alguém vomitando alguma coisa, raiva e tal, não. Porque eu vou dizer uma coisa séria para vocês. Tem um monte de pessoas aqui que me conhecem muito bem, que andam comigo, são meus amigos, e sabem, meu próprio filho. Eu sempre digo, ele nunca vai se surpreender comigo na igreja, porque eu sou a mesma pessoa aqui e lá. Se tiver que chamar atenção aqui, eu vou chamar lá também. Se tiver que falar alguma coisa, eu vou falar aqui, vou falar lá também. Não vai se surpreender. E é assim que nós temos que ser. Não é porque eu sou melhor do que os irmãos, eu aprendi com algumas pessoas aqui mesmo dessa comunidade a ser assim. Para que ninguém se surpreenda. Vocês lembram que o pastor Oswaldo ele sempre falava o seguinte, um dia alguém perguntou para ele por que ele usava. Ele sempre vem com as camisas cheias de flor, umas camisas medonhas, que ele não me ouça, que ele ganhou lá de um pessoal da África, uns negócios, tem umas coisas muito bonitas que vem, mas aquela era medonha. E ele usa e tal. Aí ele disse o seguinte, sabe por quê, Wagner? Eu vou te falar uma coisa, porque assim, ó, as irmãs, elas vêm na igreja, os irmãos não vêm, os maridos não vêm. Então elas olham para o pastor, lá, todo becado, aquele negócio todo, e chega em casa e fala para o marido, eu queria tanto que tu fosse que nem um pastor. Olha a roupa que ele usa. O marido fica com raiva e não vem na igreja. Eu não vou lá não, ficar me comparando com aquele cara. Então ele usa umas roupas feias assim para a irmã dizer, olha, se tu usar uma roupa igual aquela do pastor, eu me separo de ti. Entende? E tal. Aí o irmão fica curioso, eu vou lá ver. O cara, e aí vem. Né? Ele vem na igreja com a mulher para ver, né? Poxa, aquele pastor lá. E é assim, né? Vocês notam, né? A gente não gosta muito desse negócio de terno, gravata, essa coisa toda. Justamente assim,
Porque nós somos, eu acredito nisso, e eu acredito nisso mesmo com toda a fidelidade do mundo, que não há diferença nenhuma entre quem está aqui e quem está aí. Nenhuma. Deus deu dons diferentes, porque tem coisa que os irmãos fazem que eu não sei fazer, tá certo? Talvez nunca vou aprender, né? Tem coisa que eu faço que os irmãos não fazem, nem todo mundo aqui por exemplo, é treinador de futebol, né? Mas é profissão, só o João. Profissão, por profissão, é isso, né? Mesmo um amador, né? Futebol amador, mas os irmãos. Então, meus irmãos queridos, diante de todas essas coisas, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, como diz Tiago, para a gente encerrar. Sejamos praticantes e não somente ouvintes. Pratiquemos a palavra do Senhor. Não demos ouvidos àquilo que estão falando por aí, mas que as Escrituras sejam a régua que mede o nosso discernimento. Amém? Senhor Deus, nós te glorificamos, nós te adoramos, entregamos a ti esse culto, pedindo que o Senhor abençoe meus irmãos, que o Senhor dê a eles um começo de semana na tua presença, que eles tenham os olhos postos no Senhor e confiem no Senhor em toda e qualquer circunstância. Que a bênção de Deus o Pai, que a graça de Deus o Filho e que as doces consolações do seu Santo Espírito estejam sobre a vida dos irmãos aqui na Igreja Batista na Praia dos Ingleses e sobre a vida de todos os irmãos que se reúnem em torno do nome de Cristo no nosso planeta. Amém. Deus abençoe, meus queridos irmãos.